Uma delegada especialista em homicídios de autoria desconhecida, legistas do Instituto Médico Legal, funcionários do cemitério que esconde um segredo de 32 anos. O grupo vai exumar o corpo de Catarina Helena Abiasabi, uma jovem estudante morta aos 23 anos de idade. Ela e o marido, João Antônio, tiveram os nomes envolvidos no episódio que, em 68, abalou a ditadura militar. O assassinato do capitão da Força Aérea Americana, Charles Chandler, suspeito de ser um agente da CIA no Brasil. No Vietnã, Chandler era instrutor de guerrilha. Ele deixou os campos de batalha, supostamente para estudar sociologia política na Universidade de São Paulo. A casa onde morava pouco mudou. Ele foi metralhado aqui, em outubro de 68, quando saía de carro. Os assassinos deixaram um panfleto explicando que ele foi morto porque ensinava aos militares brasileiros requintadas técnicas de torturas e crueldades. Na época, Catarina e Antônio, guerrilheiros da ALN, Aliança Libertadora Nacional, foram os únicos acusados pela execução de Chandler. Eles morreram um mês depois, em circunstâncias que nunca foram investigadas. No dia 8 de novembro de 68, o Exército divulgou as mortes de Catarina Helena e João Antônio como vítimas de um acidente às margens dessa estrada, perto da cidade de Vassouras, estado do Rio de Janeiro. Eles teriam tido morte instantânea e ainda, segundo o Exército, foram encontradas no carro deles uma metralhadora, uma pistola automática e muita munição. As fotografias mostram que o Fusca do casal teria batido na traseira de um caminhão. Catarina Helena morta no banco da frente e o corpo de João Antônio no asfalto. Nós procuramos na cidade a confirmação do acidente. Nossa suspeita era de que os dois, na verdade, tivessem sido torturados e mortos num outro lugar aqui perto, um sítio em São João de Meriti. Como mostramos na reportagem de ontem, o soldado da Brigada Paraquedista Valdemar de Oliveira confessou ter assistido à execução de 2 jovens guerrilheiros. As vítimas nunca foram identificadas e o crime nem chegou a ser registrado. O chefe da operação entrou naquele recinto que estavam os dois deitados lá inertes no chão, abaixou e deu um tiro em cada um, que eu calculo que tenha pegado mais ou menos por aqui, atrás da orelha esquerda. Em Vassouras, ninguém sabe onde foi parar o processo sobre a morte de Catarina Helena e Antônio. Difícil encontrar os policiais que trabalharam no caso. O Plínio é falecido, já é. Encontramos apenas este investigador aposentado que registrou a ocorrência. Antônio Coelho de Souza. Morreu? Romero Dias da Silva. Morreu também? Apesar da repercussão que teve o acidente... Não dá para me lembrar, não. Muitos anos. O senhor não lembra nada? Nada. Enquanto policiais brasileiros e americanos tentavam comprovar a participação do casal na morte de Chandler, a prisão deste guerrilheiro esclareceu o caso. O ex-sargento do Exército Pedro Lobo, da Vanguarda Popular Revolucionária, confessou que foi um dos 3 executores. Ele saiu, deu ré no carro, quando ele começou a dar ré no carro a descer, eu joguei o Fusca atrás da perua dele. Neste momento, o Marquito e o Diói desceram, atiraram no Chandler. Pedro Lobo e os companheiros foram condenados e anistiados mais tarde. Com o caso encerrado, a história do casal ficou esquecida até o dia em que mostramos esta foto para o ex-informante da ditadura, Valdemar de Oliveira. O rapaz, eu tenho dúvidas, bastante dúvida que seja ele. Agora a moça tem certeza. De onde vem a sua certeza com a moça? Pelo rosto dela, eu fiquei muito perto dela. Essa moça é a que eu contei para você da história. Diante da afirmação, procuramos as famílias do casal para pedir a exumação dos corpos. A de Catarina Helena concordou. Numa primeira análise, ainda no cemitério do Araçá, os peritos e a delegada encontraram fraturas nos ossos compatíveis com a versão oficial da morte, o acidente. Mas uma lesão no crânio levantou dúvidas. Os restos mortais estão sendo encaminhados para o ML para sabermos se houve ou não a agressão a tiros. O legista Carlos Belmonte reconstruiu a ossada. Ele concentrou a análise na lesão do crânio, por coincidência ou não, na mesma região em que Valdemar disse que o tiro foi dado. Uma lesão entre a orelha esquerda e a nuca,
muito característica dos projéteis de arma de fogo. Para ter certeza científica, o perito decidiu pesquisar se havia no crânio resíduos de elementos químicos de um projétil. Amostras das bordas da perfuração foram encaminhadas ao laboratório da Universidade de São Paulo, o mais moderno do país. Um equipamento chamado espectrômetro de energia dispersiva identificou grande quantidade de chumbo e de cobre. O resultado foi analisado por 2 peritos criminais e pelo engenheiro-chefe do laboratório. O resultado do exame feito aqui na Universidade de São Paulo é de alta precisão científica. Permite afirmar, 32 anos depois, que a versão divulgada pelos órgãos de segurança do regime militar para a morte de Catarina Helena foi uma farsa. Os nossos achados, eles são incompatíveis com um acidente e compatíveis com uma agressão por arma de fogo. Sempre a presença de chumbo evidencia um disparo, né? Uma prova científica conclusiva. O acidente até pode ter acontecido, mas agora fica provado que houve também uma execução, antes ou depois da batida do carro. Também é possível que Catarina tenha sido torturada e morta, como afirma Valdemar. Comprovar esta hipótese depende de uma outra investigação. Descobrir como e quem tirou os corpos de São João de Meriti para simular um acidente a 70 quilômetros do sítio, na estrada de Vassouras. Para este homem, a história de Catarina é mais do que um episódio obscuro da história do Brasil. Ele é irmão dela e hoje quer fazer da verdade uma homenagem à mãe, que nunca acreditou na versão oficial. E hoje eu vejo que ela, coitada, ela tinha razão. E ela sempre batalhou muito por uma coisa que agora, embora ela já tenha ido, mas pelo menos fica clara, de que ela falava que um dia a verdade iria aparecer. Ninguém mais pode ser responsabilizado pela tortura e pela execução reveladas pelo ex-soldado Valdemar de Oliveira. Os crimes estão prescritos, os autores anistiados por lei. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.